Então, pessoal, para quem não me conhece, né, para quem me conhece, já sabe como é que eu trabalho, mas para quem não me conhece, eu sou Cris Zainotti, tá? Trabalho com público feminino, mulheres 40 mais, trabalho com técnicas de programação neurolinguística para mulheres que estão em fase de mudança, ou na carreira, ou mudança na vida pessoal. Eu tenho treinamentos para essas mulheres e para construírem relacionamentos de sucesso, tá? E uma comunicação mais assertiva. Então, tudo baseado na PNL. Inclusive, a Renata também, a gente fez um curso juntas, foi lá que a gente se conheceu. Também tem formação em PNL, ela vai falar isso para vocês. Programação neurolinguística para quem não sabe. E eu gostaria que a Renata, né, para quem também não conhece, se apresentasse para a gente, que ela fale um pouco desse trabalho dela com finanças, para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Olha, a Mara também está entrando, tem uma galerinha aí entrando, né? Mas vamos continuar, porque a gente só tem uma horinha e a gente tem muita coisa para conversar, né, Renata? Então, por O favor, conteúdo é grande, então vamos começar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Renata, eu sou consultora financeira e educadora financeira, como terapeuta financeira também, tenho formação, e conheci a Cris no curso de PNL. Eu trabalhei durante 11 anos em banco, e eu decidi, por minha conta própria, que eu precisava estudar mais as finanças de um lado mais comportamental. E foi aí que eu decidi fazer cursos voltados para finanças comportamentais e fui estudar na Europa, fazer estudos e pesquisas sobre economia comportamental. E hoje eu tenho um programa que eu atuo como consultoria financeira e mudança de comportamento em relação às finanças. Basicamente, esse é o meu trabalho atualmente com as mulheres também. isso aí, Renata, muito bem. Obrigada. A Cheve entrou. Tá entrando uma galera aqui. Mas Isso enfim, aí. vamos lá. Então, pessoal, olha só. Por que a gente trouxe esse tema aí para a live de hoje? Primeiro, né, o universo feminino é tido como as mulheres são mais gastadoras do que os homens, não sabem ter inteligência financeira, não sabem guardar dinheiro, enfim, tem uma série de coisas aí por trás relativas à questão de dinheiro com as mulheres. E o mundo lá fora é totalmente, né, consumista. Então, tudo que a gente vê é mulher, né? Então, assim, tá em promoção, fique linda, maravilhosa, olha esse vestido, olha esse sapato. Mulheres, eu conheço várias que compram sapatos compulsivamente, É verdade. uma atrás do outro e nunca usou. E então, assim, é incrível como o mundo feminino tudo é para a mulher e de uma forma assim massiva. E se a mulher, né, for seduzida por aquilo, né, ela vai querer comprar. E se ela tiver dinheiro, se ela tiver dinheiro no banco, ela vai gastar. E talvez isso seja uma questão de compensação emocional. Então foi nessa conversa com a Renata que a gente estava falando sobre as emoções das mulheres em relação ao dinheiro, que a gente conversou longamente sobre isso, que eu quis trazer esse tema para cá, para a live, pensando o porquê, né? A reflexão é essa, o porquê que as mulheres são tidas como realmente gastadoras compulsivas, né? E por que que elas não conseguem ter a maioria, não estou dizendo que nem todo mundo, tá? Assim, grande maioria das mulheres, principalmente as brasileiras, não tem essa inteligência emocional e não consegue guardar dinheiro, investir e uma série de coisas. Então, Renata, pensando nisso tudo que a gente conversou, eu queria saber de você por que a relação das mulheres com o dinheiro é tão complicada quanto as outras relações na vida, por exemplo. Relações
de uma forma geral, mas por que a relação com o dinheiro é tida de uma forma tão complicada? Eu queria que vocês dissessem isso aí pra gente. Bem, primeiro eu vou falar o motivo da nossa live, né, que é esse livro aqui, não sei se vocês estão vendo aí, Mulheres Boazinhas Não Enriquecem, livro da autora Louise Frankel. Esse livro eu conheci em um curso de finanças comportamentais que eu fiz em Portugal, e é um livro muito interessante sobre finanças femininas, e a questão, por que a relação das mulheres com o dinheiro é tão complexa quanto a outras questões na vida financeira. Primeiro porque desde pequena, né, as meninas desde pequenas recebem mensagens ambíguas com relação a dinheiro. Primeiro com relação à vida, para sermos boas meninas, né, mulheres boazinhas, e não mulheres sermos bem-sucedidas, mulheres poderosas. Atualmente, as mulheres entre 45 e 54 anos, Cris, elas ganham 28% a menos que seus cônjuges. E isso é total diferença, e eu não falo isso porque nós não ocupamos ainda a cúpula administrativa, não, porque nas últimas décadas isso tem mudado muito, as chances aumentaram muito para nós mulheres, mas isso não é a causa, isso é apenas um sintoma, na verdade. E nesse livro, eu gosto muito desse livro, faço um estudo sobre ele, a autora realizou pesquisas sobre o que as mulheres pensam em relação a dinheiro e quais são as mensagens que elas recebem quando pequenas em relação ao dinheiro na primeira infância e aos erros que elas cometem até adquirir a liberdade financeira. Então, a autora, ela ficou surpresa, e eu também, a propósito, porque dentre a entrevista, dentre as mulheres que ela entrevistou, tá, ela identificou que a gente não recebe mensagem, nada é comprovado que a gente receba mensagem diferente dos meninos na infância. Então, são as mesmas mensagens que a gente recebe. Por exemplo, eu até citei aqui, tem uma reserva de emergência para qualquer eventualidade, para qualquer necessidade, não gaste mais do que ganha, lute por sua independência financeira, são mensagens completamente idênticas que as meninas e os meninos recebem. Por outro lado, tá, nós ouvimos mensagens que os meninos nunca ouviram. Por exemplo, tanto faz se você casar com um homem rico ou pobre. Os homens entendem mais sobre dinheiro que as mulheres. O dinheiro não traz felicidade. É melhor ser feliz que ser rica. Não é verdade? Quem nunca ouviu isso? Então, nenhum especialista, nenhuma planilha mais elaborada que seja, que eu tenho lá minhas dúvidas, vai ajudar uma mulher que está dividida entre esse saber lidar com as finanças, teoricamente, que devia para adquirir uma independência financeira, e se sente emocionalmente esgotada porque não tem a mínima noção de como ela vai começar a entender sobre o dinheiro, e o fato dela precisar ser o quê? Um papel de boa companheira, o papel de boa mãe, o papel, muitas vezes, até de uma filha que cuida de pais idosos, tudo que foi inserido na nossa educação, desde pequena, para ser uma mulher boazinha, uma mulher boa, na verdade. Então quer dizer que as mulheres boazinhas não enriquecem por conta dessas mensagens que recebem desde a infância, né? É isso? E por que boazinhas, né? Por que esse termo boazinhas? Cris, dinheiro é poder, dinheiro é status, dinheiro é liberdade. E a maioria das meninas não foi criada, não foi educada para ser livre, para ser poderosa. A maioria é educada para ser o quê? Boa, para falar baixo, para ter uma educação, para compreender tudo, compreender todos, ser paciente com seus maridos, com seus filhos. E, na verdade, o que eu percebo é que boa parte das meninas foi educada
para cuidar dos outros, acolher os outros, acolher a vida em sociedade. E é por isso que eu sempre repito, a mulher ela tem maior probabilidade de gastar o dinheiro dela onde? Em casa, com os filhos, correto? Quem comenta aí, quem não... E os homens, eles têm a probabilidade de ser mais prudentes nas escolhas que eles fazem financeira. Então, a mulher, eu já percebi até que a mulher, ela reluta, muitas vezes, até para pedir um aumento. Mas um aumento que reflita a capacidade dela dentro da empresa, mas ela acha que talvez não mereça. Quem é que merece um salário maior? Quem é que merece ganhar mais? São os homens. Então, o dinheiro é poder. É verdade. E pensando assim nesse aspecto, né? Nós mulheres, realmente, assim, pensando, você está falando, eu estou lembrando de tudo que assim, tudo que eu passei na minha infância, não dizendo que meu pai, não sei o quê, mas essas mensagens que a gente recebe desde a infância, realmente eu não tenho essa noção e essa lembrança de que não, você tem que. Essa coisa, eu sempre fui uma mulher de garra, sempre fui uma mulher que corria atrás das coisas, assim, sempre tive essa visão empreendedora, essa visão de querer as coisas, mas a questão do dinheiro nunca foi nítido nessa época. Meu pai falar, não estou culpando meu pai, tá, gente? Assim, mas nunca falou diretamente, olha, dinheiro é poder e riqueza, porque ele também era empreendedor e engraçado, assim, fazendo uma analogia na minha vida, e eu acho que vocês também podem lembrar de vocês, como foi a questão da infância de vocês com relação a dinheiro, porque eu lembro que eu fazia as minhas economias e tal, mas nunca foi uma coisa assim, como essa visão dos homens. E depois, quando eu fiquei casada, eu me lembro que tudo era voltado para casa, para aquela coisa do acolhimento. O dinheiro que eu gastava era para o filho, né? Aí você via uma coisinha na rua, tu queria gastar logo para trazer para o filho, para trazer para alguém, ou para casa, para o enfeite, para a casa ficar mais bonita, para a mesa ficar mais bonita. Enfim, a gente pensa nos detalhes de querer agradar todo mundo. E os homens não, eles são mais racionais nessa questão, né? É isso que eu estou entendendo, porque realmente, pensando em tudo, eu vivia gastando com coisinhas na casa, no filho e Para os tal. filhos, exato. Exato. Para os filhos, para casa, a gente tende a gastar mais, a gente tende a investir mais. Por quê? Porque a gente precisa acolher, porque a gente precisa fazer o papel que nos foi inserido lá na infância, de ser acolhedora, de cuidar. Muito diferente dos homens. Os homens, eles são competitivos. Os homens, de fato, eles tomam melhores atitudes com relação ao dinheiro. Na maioria das vezes, é claro, não estou generalizando. É verdade, porque eu conheço até homens que nunca tiveram essa visão perdulários, né, que gastaram dinheiro de outra forma, mas sempre com a questão, não sabia talvez utilizar o dinheiro da melhor forma, mas sempre com a questão do poder atrás. Então tinha que ter o poder, né? Então saía gastando, né? Exato. E aí, pensando em tudo isso. E por que também as mulheres brasileiras elas são tidas como grandes consumistas, né? Como é? Você que tem essa visão da Europa, Renato, que já viajou para caramba, estudou fora, como é que é a questão das mulheres brasileiras com a diferença em relação às mulheres, por exemplo, europeias? O que você vê de diferença em relação a essa educação financeira? Na verdade, os brasileiros e os americanos, eles têm uma cultura muito mais consumista, né? Muito mais capitalista que os europeus. Essa está muito na diferença, está muito latente. Os brasileiros hoje, em geral, tanto quanto os americanos, eles têm a preocupação da prosperidade financeira, a independência financeira, e muito embora os europeus não, os europeus estão muito satisfeitos com o que eles ganham, e eu acho até que para mim é um pensamento de escassez, mas tá tudo bem, tá tudo ok por isso, para eles, mas as mulheres brasileiras e americanas, na verdade, elas tendem a ser mais consumistas mesmo. Entendi.
E pensando nessa história toda, né, que a gente está falando e de uma forma geral desse mundo feminino com relação às finanças, e será que a gente tem condições, então, ouvindo tudo que você está contando, de enriquecer? Qual é o estágio que você considera o melhor estágio para a mulher, mesmo que ela esteja madura, vamos dizer, ela passou dos 40 e ela clicou, deu um insight e ela quer começar a enriquecer. É possível, né? O que você acha que tem que mudar? O que você acha que tem... Como é que é possível que a mulher enriqueça de uma forma geral, né? Qual é o caminho das pedras, vamos dizer assim? Bom, eu posso falar para você que a atenção, na verdade, nós temos condições de adquirir riqueza em qualquer momento. Isso significa que a gente consegue tudo aquilo que nós concentramos a nossa atenção, concorda? Sim. E eu acho que está mais do que na hora, tá? Não deixar para amanhã, não deixar para depois, está mais do que na hora de você, mulher aí que está nos assistindo, concentrar a sua atenção em enriquecer. Enriquecer não tem hora. Enriquecer exige apenas duas coisas: planejamento financeiro e estratégia financeira, raciocínio financeiro. Se você é como a maioria das mulheres que não pensa em ficar rica, na verdade, você não vai tomar atitudes conscientemente que colaborem para que você enriqueça. Esse é o fato. Tá? E eu quero deixar claro aqui para vocês que quando eu uso o termo ficar rica ou enriquecer, eu estou usando apenas uma metáfora. O termo rica, ele refere-se à capacidade de viver como você quer, ter liberdade financeira. E isso não é quantidade, isso não significa a quantidade de dinheiro que você tenha, e sim a capacidade de agir com liberdade, sem pensar em problemas financeiros. E você nunca vai ter essa liberdade se você não começar a agir agora e com inteligência. Assim como age uma pessoa rica. Uma pessoa rica, ela age com inteligência financeira. É isso, Cris. Então, ver se eu entendi, né? Pensando em tudo isso que você está falando. Pessoal, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá? Vocês vão pensando aí nas perguntas que vocês querem fazer para a Renata. E eu tô aqui já pensando em várias coisas que ela está falando, mas riqueza não tem a ver, você falou, vê se eu entendi, riqueza não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem a ver com a forma como você lida com o seu dinheiro. Gente, se é isso que eu entendi, vocês entenderam? Sensacional isso, né? Porque tudo é a forma como você adquire a tal da inteligência financeira. Como você administra o seu dinheiro, o que entra, né, e o que sai e para onde sai, né? Então você precisa entender, aí já entra uma série de coisas que eu estou pensando aqui, mas quais são as prioridades que eu tenho na minha vida neste momento, né? Quais são os projetos que eu quero alcançar daqui a um ano? Aonde eu quero estar daqui a um ano? E então, o que eu vou precisar de recursos, né, para ter aquilo que eu quero ter lá daqui a um ano, ou quando eu fizer tantos anos? Porque é importante a gente ter essas metas bem definidas. Aí, falando um pouco de metas, tudo bem, o pessoal está entrando aqui, está dando um oi, a gente está falando aqui, pessoal. Mas quando você tem uma meta definida, um planejamento, eu quero alcançar, eu quero viajar, exemplo, vou dar um exemplo bem básico, eu quero viajar o ano que vem, quero fazer uma viagem para a Europa. Então você vai precisar se organizar desde agora, né? Ou durante um tempo. O que você vai precisar para fazer isso? Você vai precisar de muita disciplina. Planejamento e estratégia. Planejamento e estratégia, exatamente. E disciplina, né? Para usar o dinheiro da melhor forma. Então, na realidade, é isso a tão chamada inteligência financeira. Então, não depende riqueza.
claro, a gente fala rico, riqueza, parece que a pessoa tem muito dinheiro na conta. Mas se ela não souber, quantas pessoas a gente ouve aí que ganham na loteria, né? E depois empobrece, Perde tudo. perde Exato, tudo. Por quê? exato. Porque não tiveram a inteligência financeira, né? Eu conheço pessoas, tá? Mulheres, tá? Que já tiveram apartamentos e venderam apartamentos e torraram a grana. Não investiram da melhor forma e ficou sem nada. Então, é triste pensar dessa forma, né? Porque realmente... E você falou uma outra coisa que eu achei, assim, sensacional, que é incrível, que é a questão da liberdade. Porque se você não sabe ter essa inteligência, você não tem liberdade para nada. Porque numa necessidade, num momento da sua vida, você vai precisar usar o dinheiro para alguma coisa e você não vai ter essa liberdade. Você não vai poder viajar, você não vai poder comprar o seu apartamento, você não vai poder fazer o que você quer. Então, se você não pode fazer o que você quer, você não tem Não tem liberdade. liberdade. É por isso que eu volto a dizer, não é a quantidade de dinheiro que você tem que importa. Se você tem 1, 2, 3 milhões, não é isso, não é a quantidade. Porque você pode ter, e como você mesmo citou o fato, de você perder em 1, 2 anos. Mas sim é a capacidade de você agir com essa liberdade. É você ter independência para você fazer o que você quer fazer sem pensar em problemas financeiros. Isso é sim a tão sonhada independência financeira. Isso é sim a liberdade financeira que você adquire. E não tem nada relacionado a números. Não tem nada relacionado à quantidade, o quanto que você tem. Não. É a sua forma de agir. É a sua capacidade de agir com inteligência. De você saber que primeiro você precisa conquistar o dinheiro para depois você gastar. Isso é agir com inteligência em relação ao dinheiro. Sensacional, Renata. Eu tenho lido vários livros também, eu tenho visto muito vídeo o tempo todo relacionado a finanças. Tem gente aqui comentando que está adorando a live. Legal, pessoal. Dá coraçãozinho aí, hein? Dá coraçãozinho aí. Que bom que vocês estão gostando da live e a gente está trazendo esse assunto porque é muito importante, principalmente para as mulheres adquirirem essa tão famosa inteligência financeira, mas para entender que ela pode viver sim com liberdade e conseguir organizar a vida dela, né? Conseguir alcançar os objetivos dela. E isso é muito bom, porque existe possibilidades. Outro dia, conversando com a Renata, eu e Renata, né, a gente conversando, a gente está falando sobre isso mesmo, e enfim, várias coisas. E aí ela estava falando assim, Cris, o que você não usa mais, o que não tem, o que você está em casa de parado, o que está... Desapega, vende. Então, Exatamente. sim, eu achei isso incrível, porque eu realmente vi a quantidade de coisas em casa que eu tenho que eu posso muito bem me desapegar, né? E eu comecei a fazer isso, eu já estou nesse exercício do desapego, de vender algumas coisas e tal, há muito tempo, né? E eu acho que a minha casa até é bem funcional, porque eu utilizo ela da melhor forma, trazendo retorno financeiro para minha casa. Mas assim, a gente tem que pensar de diversas formas como é que a gente pode ter mais do que a gente tem. Porque muito tempo da minha vida, lá atrás, eu fiquei trabalhando com uma fonte só de renda. E hoje, se você pensar direito, você pode ter mais de uma fonte de renda. Se você tiver inteligência financeira, você pode ter mais de uma fonte de renda. E deve. E E deve. aí, nem que seja assim, que a gente chama de um extra, né? Mas se você parar para pensar com bastante inteligência, você vai conseguir encontrar outras fontes de renda. Você não pode ficar dependente unicamente de uma coisa só.
né, tem que saber diversificar o teu dinheiro. E a Renata estava até falando, o dinheiro a gente ganha até dormindo. Achei isso interessante. Eu sei por que a gente ganha dinheiro dormindo. Então, falando nisso, pessoal, eu queria que a Renata falasse agora, né, peguei esse gancho aí de como é que a gente ganha dinheiro dormindo, como a gente adquire, então, né, a tal inteligência financeira. O que, que a gente tem que fazer? O que, que as mulheres têm que fazer, né? Mulheres, para começar a adquirir essa realmente inteligência financeira na sua vida. Vamos lá. Mulheres, primeiro ponto que eu digo a vocês, nós precisamos ter garra. O que falta nas mulheres que eu percebo nos meus atendimentos? Falta entrar no jogo financeiro. Meninas, enriquecer é um jogo. Enriquecer tem regras, tem estratégias, tem aprendizado. E muitas mulheres deixam de alcançar suas metas financeiras porque não entram nesse jogo. Porque não tem coragem de entrar no jogo. Eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês que estão aí me assistindo, a maioria delas mulheres, mas tem homens também. Eu quero que vocês reflitam numa coisa. Quando foi que vocês perderam a vontade de entrar no jogo financeiro? Perderam a vontade de ganhar dinheiro? Reflitam sobre isso. Porque em relação às mulheres, os homens, como eu falei, são muito mais estratégicos nesse jogo. São muito mais competitivos. São muito mais concentrados no resultado final. E a gente para pensar em enriquecer um processo. Enriquecer, a gente vai ter muitas interferências. Interferência familiar, interferência profissional, a gente vai ter. Só que uma das formas de superar essas interferências é, primeiramente, a gente visualizar o sucesso. Visualizar esse sucesso e estar preparado para ele. É treinar, é jogo. É um jogo financeiro, Cris. Quando eu penso em finanças, né, principalmente agora que eu estou numa fase realmente que eu tenho objetivos fortes, né? Quando eu penso em finanças, a palavra que me vem na minha cabeça é a liberdade que eu quero ganhar quando eu alcançar minha meta. Então, essa liberdade que eu almejo, ela é maior do que qualquer coisa. E a minha meta é uma meta que eu digo assim, poxa, com liberdade, qualquer coisa que acontecer, eu tenho como resolver, eu tenho como fazer, eu tenho como viver de uma forma liberta, sabe? Então, acho bem interessante que vocês pensem, reflitam da forma como vocês lidam com o dinheiro na vida de vocês e de que forma vocês podem melhorar essa questão da inteligência. A chefe falou aí, a chefe é Cristina Chevalier, ela me conhece, ela até falou, falar de enriquecer, mas, chefe, dando uma ênfase aqui, que a questão de enriquecer é a forma como você usa o dinheiro, né? A forma como você usa o dinheiro. E isso te enriquece, mas te enriquece por quê? Porque você é inteligente, né? E aí não te falta, você tem liberdade. E aí, pessoal, pensando em tudo isso aí, eu quero saber se vocês têm perguntas para a Renata, né? Se vocês têm perguntas para fazer. Teve alguém aí que falou também, como é que eu ganho dinheiro dormindo? Passou assim na timeline, eu achei engraçado. Chefe, pode fazer pergunta. Pessoal, façam perguntas, porque a gente está aqui agora para esse momento das perguntas. Já são 8h37, a gente ainda tem uns recadinhos para dar para vocês. Quem quer fazer pergunta? Essa questão de ganhar dinheiro dormindo faz parte da inteligência financeira, né? Hoje muito se fala na verdade, só se fala em marketing digital. Então, se você tem alguma habilidade que você possa ensinar
para alguém, se você sabe falar sobre um determinado assunto, por que não você não gravar um curso online? Por que não você gravar um workshop, uma aula online, que seja, e você colocar à venda esse curso, esse workshop, por que não? Se você tem alguma habilidade, você pode transmitir para as pessoas. E colocar à venda, e dormir, e os clientes estão comprando seu curso. Dentre outras coisas, é claro, né? Dentre outras coisas, né? Porque isso é uma coisa que você pode fazer para ganhar uma renda extra, né? E, inclusive, para aquilo estar gerando dinheiro, de alguma forma. Fora o dinheiro que está sendo aplicado, as questões das aplicações também, né, Renata? Que vão estar gerando dinheiro, né, juros. Com certeza. Né? Então, assim, existe várias formas. É só começar e não pensar, não tem condição. A chefe está falando aqui, não tenho perguntas. Achei muito legal, entendi. Só seria exemplo de... O quê? Só seria exemplo de todo o contrário. Eu não vou polemizar. Adorando. É isso aí. É isso aí. Guardei muito essa palavra para mim, né? De que dinheiro é liberdade. E para mim está sendo libertador. E é incrível, né, pessoal, que quando você começa a pensar nisso tudo, o que aparece na sua vida é só coisas relacionadas a isso. Então, assim, onde você, gente, aí falando um pouquinho de PNL, onde você coloca o seu foco, a sua intenção, aquilo gera conexão, aquilo gera resultado. Então, se você colocar o seu foco e direcionar nessa questão, vão vir resultados positivos, né? Vão vir coisas positivas. Então, é importante vocês estarem colocando, separar um tempo da sua rotina, do seu dia a dia, da sua semana, para olhar para o seu dinheiro, né? Para olhar o que entra, para olhar o que sai. Pois hoje em um dos atendimentos, Cris, eu percebi que a minha cliente, ela não tinha a noção de qual o valor que ela pagava de tarifas bancárias e anuidade de cartão de crédito. Então, entrar no jogo, galera. Por onde está o gargalo? Onde é que está saindo esse dinheiro? Entrar no jogo financeiro mesmo. Talvez aí seja aquele valor que você possa aplicar para te gerar uma renda daqui a 10, 15, 20 anos. Então, nós não temos a coragem de olhar com foco para o nosso dinheiro. Quanto é que a gente ganha? Quanto é que sai? Quais são as nossas receitas? Quais são as nossas despesas? A gente não consegue administrar. Se a gente não conseguir administrar isso conscientemente, a gente não vai ter atitude para enriquecer. A gente não vai ter atitude que nos leve à inteligência, nos leve a entender como se trabalha com dinheiro. E a gente precisa olhar para isso todos os dias. Respirar, ter foco, entrar mesmo com garra nesse jogo. Porque eu digo que é um jogo financeiro. A bolsa está aí. A bolsa está aí para ganhar dinheiro. Tem ações brigando uma com as outras, quem dá mais. E a gente está parado com recurso em poupança. Eu sei que não é o momento aqui da gente falar, mas seguem as estratégias. O que é que está saindo a mais que nós não estamos percebendo? Então, muitas vezes, as clientes falam para mim, mas não tem de onde eu tirar mais, mas não tem como eu poupar. Tem. Tem. Às vezes, possui mais de uma conta no banco, está pagando tarifa bancária em mais de um banco, anuidade de cartão de crédito. Pessoal, despesas pessoais, é possível reduzi-las. Luz, água, gás, é possível reduzir. Como não tem?
Como não tem como guardar dinheiro? Falta a inteligência de fazermos um orçamento devido, que vá nos pagar, que vá criar autonomia para que a gente possa investir, para doar, até para doar, porque eu costumo dizer que quem não doa perde a crença de dignidade. Se eu não posso ajudar o outro, que tem menos que eu perco a crença de dignidade. Então, está tudo relacionado aí a olhar olhar com carinho para o nosso dinheiro. Isso é o mais importante, porque enriquecer é um processo. E não é difícil. Bom, Renata, adorando, adorei. Qual o recado que você dá para as mulheres, assim, em 2 palavras, né? Um recado para elas começarem, para começar, a partir de amanhã. É preciso primeiro assumir a responsabilidade. Assumir o controle da mudança. E assumir o controle da mudança é admitir. Se você não pode sozinho, consulta um especialista que você confia, vai junto com esse especialista. Mas assuma o controle de mudar. Assuma hoje que você pode ter um futuro diferente a partir de agora. Então, assuma a responsabilidade. Porque ela não é mais de mais ninguém, só sua. Show! Pessoal, então olha só, ninguém aqui falou, a gente falou de como é que ganha dinheiro dormindo, a Renata comentou, acho que foi que você, né, Quitéria? Enfim, o pessoal não fez muitas perguntas, mas o importante é que o recado, acho que foi bem dado aí para vocês, levarem isso com vocês e começarem a pensar e se permitir a mudar. E falando disso tudo, eu tenho alguns recadinhos aqui para vocês, porque já faltam 15 minutinhos, né, Renata? Não é isso? Ok, isso. Eu gostaria que a Renata, já que ela entrou nessa questão de como é que a mulher lida com esse dinheiro, enfim, como é que ela está trabalhando com as clientes dela, eu queria que você falasse um pouquinho desse teu treinamento que você está fazendo aí com as mulheres. Bom, na verdade, eu lancei o PCFO. O PCFO é um programa de consultoria financeira online. Nós vamos trabalhar durante um mês um acompanhamento de finanças, de orçamento, e no último encontro, a gente já vai definir estratégias financeiras e estratégias para investir também. Então, a gente tem aí 4 encontros no programa, e mais um depois de tira dúvidas, então a gente se encontra 5 vezes, tá? Durante um mês e mais um encontro. Esse programa, para quem hoje estiver participando da live e me adicionar lá no Instagram e dizer eu quero, essa pessoa vai ter 60% de desconto nesse programa. E é um programa bem legal. Por quê? Porque eu mesclo a consultoria financeira técnica com o comportamento. Porque eu acho fundamental, dinheiro é emocional, que eu sempre digo, dinheiro é comportamental, e a gente precisa muito mudar aqui dentro, mudar a mente, para que a gente possa agir de forma diferente. Então, esse é o programa com 60% de desconto para as pessoas que estiverem na live e falarem comigo lá no direct do Instagram. Legal, viu, pessoal? Ouviram? Adicionem a Renata, tá? No perfil dela. Tá? Todos os meus posts têm o perfil dela. Quem não adicionou, adicionem. Quem tiver interessado... @Renata com 2 T's, Gomes.finanças, Financais. Isso. Então, vocês adicionem a Renata, quem tiver interessado. Quem participou da live, tá? Porque a gente vai ver aqui, já está automaticamente com desconto de 60%. Eu também tenho um recado aí para vocês.
quem é do Rio de Janeiro, as mulheres que são do Rio, tá? No dia 29 de agosto, que vai ser numa quinta-feira, eu vou fazer a terceira edição do workshop Acesse a Sua Genialidade Feminina para construir relacionamentos de sucesso. Esse workshop na terceira edição tem sido um sucesso para as mulheres, principalmente para construir relacionamentos e se comunicar de forma mais assertiva, se comunicar com maestria, tá? Então, estou na terceira edição, são 3 horas e meia de workshop, eu vou passar 3 técnicas para as mulheres e convido a vocês, quem participa da minha live e for do Rio e quiser participar desse workshop, também tem 40% de desconto, me chama também lá no direct. E vocês também, todo no meu feed, tá todas as informações sobre esse workshop. Tá bem, pessoal? Então, eu queria saber se vocês gostaram, acho que a gente deu até bastante informação. Essa live vai ficar gravada, tá? Eu vou deixar ela disponível aí, gravada. Espero que vocês tenham gostado e a gente, então, aguarda vocês. Tá bom? Se tiver mais alguma pergunta, ainda temos, acho que uns... 2 minutos, 3 minutos. Alguns minutinhos. Se vocês não tiverem mais perguntas, a gente encerra a live, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Renata, quer falar mais alguma coisa? Então, me adicionem lá no Instagram, eu posto diariamente conteúdos relacionados a comportamento e dicas financeiras, é bem legal lá o perfil. Me adicionem lá, Renata, @Renata com 2 T's, Gomes.finanças, Financais. É um conteúdo bem legal para vocês. É isso aí, pessoal. Obrigada aí por vocês estarem com a gente, viu? E continue acompanhando as lives. A gente sempre vai trazer coisas diferentes. Um beijo grande a todos. Obrigada Renata, a todos. muito obrigada, tá? Nada, Foi obrigada. excelente. Incrível. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.